Nós preparamos o solo, afofamos o solo, né? Fizemos a cobertura com matéria orgânica, fizemos o plantio nessa forma de consórcio, misturando espécies, preparamos o caminho dos canteiros e agora nós precisamos cuidar das plantas, cuidar do crescimento dessas plantas. Na horta, não é sempre tudo um mar de rosas. A gente tem diversos intempéries, a gente está trabalhando com a natureza e é muito dinâmico. Muitas vezes não é muito previsível o que pode acontecer, né? Pode ter um ataque de formigas, pode ter ataque de pulgão nas couves, né? A gente pode ter um desequilíbrio de uma espécie de inseto mais do que outras, que pode configurar aquelas praguinhas, né? E a gente tem que encontrar formas de equilibrar isso, manter sempre esse ambiente equilibrado para as plantas. E o manejo agroecológico, tudo isso que eu já falei, é um grande passo para ter essa saúde, essa harmonia no ambiente, né? Mas não garante que não vai acontecer nada. Então a gente tem algumas receitas, né, de repelentes naturais, biofertilizantes. Nunca a gente vai querer matar a vida que está acontecendo ali. A gente vai querer equilibrar, a gente vai querer controlar, né, para que a gente tenha plantas saudáveis. A gente conversou, quando nós falamos da compostagem, né, de utilizar o adubo, né, que nós mesmos produzimos naquele ciclo dos alimentos. E isso complementa a informação que eu trouxe de a gente ficar independente, ficar autônomo em relação aos insumos. Então, fazendo compostagem, você vai ter adubo tanto sólido, que é o adubo ali, resultado da compostagem, como adubo líquido, dependendo da composteira que você tem. Hoje em dia, muitas pessoas têm em suas casas aquela composteira das minhocas, uma sequência de caixas organizadas verticalmente, né, com as minhocas. No recipiente de baixo é onde fica o biofertilizante, que é a parte líquida que desce toda da desidratação dos alimentos que a gente colocou ali. Erroneamente, esse material é chamado, esse líquido, de chorume, porque o chorume é aquele material que desce nos lixões, nos aterros sanitários, e é um material podre, fermentado, que vai e contamina os lençóis freáticos. No biofertilizante, ele é simplesmente coletado ali, né? Ele não tem mau cheiro, né? E ele serve como biofertilizante para a nossa horta. A gente pode aplicar tanto na rega no solo, mas também de forma foliar, nas folhas, borrifando nas folhas. Para isso, a gente tem que fazer uma diluição, né? Porque esse material, esse biofertilizante líquido, ele é muito concentrado. A gente não pode simplesmente coletar e já aplicar na horta. A diluição ideal é de 1 para 10. Então, se você tem 1 litro de biofertilizante, você vai diluir em 10 litros de água. Se você usar ele muito concentrado, vai dar como se fosse uma overdose de biofertilizante. Pode queimar as plantas, elas vão amarelar, né? Vai ser vitamina demais para elas. No caso de a gente precisar fazer repelente, tiver algum desequilíbrio de insetos, ou de pulgão, ou de cochonilha, tem diversos, né, insetos que podem acontecer em excesso, além dos fungos também, né, a gente tem algumas receitas, né, que nós mesmos podemos produzir os ingredientes na nossa própria horta. Então, por exemplo, tem uma receita para repelir insetos que é feita com pimenta, alho, né, e sabão de coco líquido. Então, você tiver pimenta plantada, pimenta malagueta, pimenta dedo de moça, se a gente tiver alho plantado na horta, na hora que acontecer alguma coisa, você tem ali os ingredientes para produzir o seu próprio repelente. Sempre a gente tem que gerar autonomia, sempre que a gente tem que gerar soberania. Soberania alimentar, soberania hídrica, soberania energética, soberania na habitação e em todos os outros aspectos da nossa vida. Então, através dessas aulas, né, que são aulas curtas, eu estou trazendo um pouco do que é mais importante dentro do manejo agroecológico. São dicas legais para você ter um melhor resultado na produção dos seus alimentos, né? Futuramente a gente pode falar de outros aspectos da regeneração que a gente estava falando. Aqui a gente está com foco no selo verde, na alimentação saudável, na autonomia que a gente pode gerar
para produzir os nossos alimentos e para ter alimentos para o nosso consumo, né? Que não seja inteiramente consumidos fora da sua casa. Então agora que você já tem todas essas informações, bora plantar, né? Você que tem um espacinho pequeno na sua casa e bata sol, isso é importante, esqueci de falar isso, que tiver ensolarado também, o sol é muito importante, né, para as hortaliças, né? Aplique todas essas dicas que eu trouxe para vocês. E o mais gratificante ainda é na hora do resultado, na hora que você for colher a sua plantinha, né? Você saber que você plantou, né? Você adubou com os seus próprios resíduos gerados, né? Resíduos que a gente chama de recursos gerados por você mesmo, e você vai estar se alimentando. Isso muda o sabor do seu alimento, né? E é muito gratificante para todos nós, assim, quando a gente colhe o que plantou. Obrigado pela atenção e bom plantio!